Bom, agora nós vamos falar, né, da síntese gráfica ali nos mecanismos. Então, pessoal, muitas práticas ali de projeto de engenharia, né, envolve uma combinação, né, da síntese ali gráfica e a analítica, né? Então, em muitos problemas ali, né, você vai estar projetando o equipamento, uma máquina, né? Você tem ali envolvimento da movimentação entre partes. Isso aí são os nossos mecanismos, né? Quando a gente tem ali o movimento, né, em relação a ele. Então, se eu preciso, né, uma peça se movimentar, chegar numa posição, sair de A, chegar a B no intervalo de tempo, ela vai ter essa trajetória do deslocamento dela, né? E essa trajetória ali, né, dessa posição inicial, final ali, a gente tira através aí dessa síntese gráfica, né? Lógico, em alguns casos mais simples, a gente pode estar encontrando equações, né? Tendo ali as dimensões, então posteriormente vão estar vendo aí que até pensando, né, não na determinação de velocidade, de acelerações, que daria até para vocês solucionar através do que foi aprendido em Mecânica 2. Mas não são todos ali, né, que vai estar atendendo. No caso da síntese gráfica, né, então ali a gente vai traçar, né, vai criar ali, né, a trajetória desses pontos e em cima disso a gente pode alterar até alguns mecanismos para que tenha a mesma trajetória. Então, algo que é muito importante, né, são as condições de limites, né? É saber o que, qual que é, né, a posição que a gente chama aqui, a posição de ponto morto. Qual que é o máximo, né? Onde esse meu elo vai chegar ali no máximo, né? Qual que é o deslocamento máximo que ele vai estar de acordo com essas dimensões, né? Então, é uma técnica aí, né, que é rápida de você estar fazendo e bem simples, né? Então a gente vai estar buscando ali, se eu tenho, vamos supor, um limpador de para-brisa de um carro. Então, se eu alterar ali algumas dimensões do meu sistema internamente, né, ele vai estar o quê? Passando além do vidro, né? Assim, muitas vezes, né, tem gente que vai e troca, né, só a paleta que você tem do limpador para um outro modelo e ela já sai para fora do vidro, ela não limpa o tamanho correto, porque já alterou essas dimensões. E essas posições de ponto mortos, né, são determinados ali, ó, na maioria das vezes aqui, através de quem? Da colinearidade de dois elos ali móveis. Então, olha só esse exemplo aqui, né? Eu tenho aqui essa minha barra OC, roda fixo através desse ponto O, essa OC' D, que gira fixo através desse O', e a outra barra aqui, né? CD, certo? Então, qual que é o movimento que tem? Ó? Eu sei que a trajetória desse C aqui, ó, vai ser circular em torno do meu ponto O e desse D circular em torno desse meu ponto O'. Então, as condições de limite, quando a gente falou, eu tenho que a colinearidade deles. Então, ó, eu colocando ele aqui, ó, colineares, ó, o meu O' com D e a barra DC, que aí eu montei esse primeiro aqui, ó, C1, D1 e O. Então, olha aqui, ó, essa posição que tinha aqui, ó, o máximo dessa rotação que esse meu ponto C vai chegar é esse aqui, ó. Ele não consegue avançar mais. Beleza? Não tem como ele prolongar mais do que isso. Porque se você pega com, né, com a sua medida aqui, ó, com o compasso, o arco dele, ó, estaria mais ou menos aqui, ó. Então, o que está antes do arco para essa colinearidade aqui, beleza, ele vai ter esse contato. O outro não. O máximo que ele chega é esse aqui. Para avançar, eu teria que ter dimensões maiores desses outros dois elos. Essa é a parte superior, mas eles também podem estar aqui, ó, né, alinhados nessa parte inferior também. Então esse aqui, ó, é o outro ponto. Então observa, né, do movimento que eu tenho, esse meu ponto C, ele pode descrever o que? Essa trajetória aqui.
essa parte aqui de trás ele não consegue percorrer. Então essa aqui, ó, é a trajetória, onde os limites dele, né, é esse meu ponto C1 e esse meu ponto C2. Então essa aqui é a trajetória que o ponto C pode percorrer. E o ponto D, né, o outro, que nesse caso, ó, nenhuma das duas, nem o OC e nem o O'D, eles dão um giro de 360. Então, o máximo que eu vou ter aqui, ó, é quando eu tenho, né, alinhado aqui, ó, o meu OC com o meu CD. Então, esse meu ponto D, ó, chega no máximo aqui, ó, nesse meu D3. Né? Se eu uso os dois aqui, ó, pega as duas medidas com compasso, ponta seca aqui, vou traçar, ó, ele não avança. E a mesma coisa aqui, ó, na parte inferior, né? Então, alinhando, ó, o máximo é esse meu D4. Então, eu tenho essas duas aqui, ó. O D3, que é o máximo de D, e o D4, que é o máximo dele. Que eu tenho quem? Essa trajetória é a trajetória que esse meu ponto D percorre. Beleza? Essa é a movimentação. Então, né, como falei, é eu deixar aqui, ó, colinearmente, né, os meus elos. CD e o O'D é essa posição para esses dois. E aqui é o meu OC-CD, que é dessa outra posição. Então, eu tenho aqui, ó, essa é a trajetória de um e essa aqui é a trajetória aqui do outro, né, do ponto D e do ponto C. Beleza? Então, mas eu não queria eu queria que ele avançasse mais. Opa, se você quer que ele avance mais, você vai ter que ter alguma alteração nas dimensões desses seus elos. Olha aqui esse outro exemplo, né? Então, da mesma forma, ó, como fosse lá aquele anterior, botando colinear. Sempre aqui, ó, um com o outro e o outro com um, né? Então tem aqui, ó, na posição 1, ó, esse aqui o elo 4 e o 3, e o 2 vai estar aqui o meu C1. Aqui a mesma forma, ó, na parte inferior. Aí tem as outras, que é o D máximo e o D mínimo, né? Então, essa, né, que a gente fala, quando se eu estou movimentando pelo meu elo 2 aqui, ó, o máximo que eu tenho é esse, ó, o C1 e o meu C2. Se eu analiso o meu elo 4, é isso aqui a trajetória. Inicialmente está nesse e ele se desloca até esse D4. Esse aí é o trajeto. Mas a gente tem um outro exemplo aqui, ó, que é quando eu tenho um elo menor que ele gira 360 graus. Que é esse aqui, ó. Esse pequeno, ele consegue, ó, esse elo 2, girar 360 graus. Como esse aqui gira 360, né, aqui na posição dele intermediário, o que acontece? As condições de colinearidade deles, né, que é do elo 2, esse azul, com o 3, que é esse vermelho, ele vai estar aqui se sobrepondo, né? Esse elo 2 com esse elo 3, e o outro, eles vão estar o quê? No alinhamento como se fosse o anterior. Então aqui, ó, esse ponto, ó, você tem que partir, né, colocando um sobre o outro. E esse elo 3 vai passar sobre ele o quê? Quando ele estiver passando pelo mesmo ponto ali do centro, né? Então, essa aqui é a trajetória dele, né, intermediário. Ele sai de D1 e vem até o D2. Essa é a trajetória do meu ponto D, sendo que o meu elo 2 gira 360 graus. Então, ó, mecanismo aqui, ó, né, tem o deltoide, né, com um ponto morto aqui usado para controlar a movimentação da caçamba. Então aqui, ó, tem a tampa da caçamba, aqui é a carroceria, né? Aí aqui, ó, a parte da dobradiça, e tem dois elos que faz com que ela feche, né? Vai elevar e vai fechar. Então observa, esse elo ele vem para cá, esse outro vai dobrar aqui para cima, para você ter ela fechado. Então essa é a movimentação. Esse comprimento que eu tenho aqui dos dois, ó, é de forma que eu consiga manter ele aqui fechado, e quando eu for abrir ele, ele vai ficar nessa minha posição. Então se eu altero essas dimensões, aí eu vou ter o que? Né? Uma movimentação diferente.
Então, por isso que é importante, né, aqui as nossas condições de limite para que a movimento entre essas minhas partes, meus equipamentos, sejam dentro do que eu espero no meu projeto. Então, olha uma outra situação aqui, que é um exemplo. Projetar um mecanismo manivela seguidor de 4 barras que fornece 45 graus de rotação do seguidor com o mesmo tempo de avanço e de retorno para uma velocidade de entrada de motor constante. Então ele quer o que? Vou ter aqui um ponto inicial, um ponto final, aonde eu quero que o ângulo entre eles 45 graus. E eu sei que o que vai movimentar ele é um motor que vai girar 365 graus. Então, primeira coisa, determinar a entrada e saída. Como falei, aqui é o inicial, a saída, para o ângulo de 45. É isso que eu desejo. Essa é a movimentação que eu quero aqui para o meu projeto, nesse meu mecanismo. Aí o outro é o que? Vou indicar aonde que eu quero que esteja o meu motor. Né? Então, vou botar antes, depois. Muitas vezes em equipamentos, né? A gente já tem ali a estrutura, algo disso. Então, a gente pode buscar da melhor forma possível, né, esse posicionamento. De repente, né, para essa mesma situação, poderia colocar antes, poderia colocar depois, só que aí iria alterar as dimensões ali dos meus elos. Então, posso determinar o comprimento do meu elo de entrada, né? Então isso aqui é a barra que vai estar ligada no meu motor, vai gerar 360 graus. Então aí agora eu tenho o meu comprimento do elo de entrada e tenho aqui o meu elo de saída, que vai vir desse ponto até esse ponto aqui, gerando os 45. Aí eu vou ter o que agora? Uma outra barra, né? Um outro elo intermediário para estar unindo. Só que eu tenho que saber o que? Quando ele está aqui nessa posição final, ele vai estar o que? Esses elos tem que estar colineares, então vai estar nesse aqui que está rosinha. Quando tiver nesse inicial verde, tem que estar nesse aqui rosinha. Então esse meu elo do motor, observa, para eu poder fazer isso, tem que ter o que? Isso aqui, o mesmo comprimento que esse outro, né? Como é raio, ali são iguais. Então, a posição de ponto morto vai estar aqui colinear nesse ponto, girou aqui metade do motor, tá lá no outro. Mas completa o giro, ele volta para cá. E aí é a movimentação aí do nosso sistema, né? Então, aqui eu fiz na horizontal, mas ele pode estar inclinado, né? Então, observa que eu falei, o elo 2 aqui, tem que ter o quê? Esse mesmo comprimento. O elo 3, é aquele comprimento total. Então, o elo 2 mais o elo 3 aqui, né? Na verdade, essa minha posição de escolha aqui, a distância do centro até onde que eu quero, vai influenciar na distância, nos comprimentos desses elos. Aí aqui eu tenho o desenho aqui do mecanismo. Né? Na posição A2 vem para o B2, na posição A1 vai para o A1. O nosso mecanismo aqui pronto. Olha um outro exemplo aqui. Projetar um mecanismo de 4 barras para mover o elo CD, mostrado na posição CD1, para CD2 com os pivôs C e D. Então, se eu tenho aqui, desenho aqui o meu CD, né? Nas posições desejadas. Aí eu tenho o que? A movimentação que ele vai sair daqueles C1, D1 para C2, D2. Né? Então aquele que é mostrado da posição C1 para o C2. Então aí agora, né, a gente tem o que? Traçando aqui, a distância, né, entre o C com o outro inicial e o final e o D inicial e final. Tirando aqui, a reta, né, na posição ali central perpendicular a eles, a gente vai achar que é um ponto de rotação. Né? Então vamos buscar a bissetriz dessas retas,
ligando os dois pontos C, de uma posição para outra, e do D, de uma posição para outra, traçando ali a perpendicular dessas bissetrizes, a gente acha o ponto de rotação. Então, com isso, ó, eu posso complementar aqui, ó, o meu elo aqui, ó, botei nessa posição. Poderia ser qualquer outra, que a movimentação seria a mesma, né? Então, ó, o C1D1 aqui, ó, preso aqui para rotacionar, e o outro ali para chegar na outra posição. E se eu quero uma movimentação, aí é o mesmo estilo do anterior, né? Eu boto aqui em O, né? O meu motor para girar 360, que tem que ter o que, ó? O diâmetro dele, ó, essa distância que a gente botou aqui do meio, né? Então esse elo aqui que vai ser esse pedaço aqui, para a gente ter o elo 2, elo 3 e aqui que seria o elo 4. Aí quando avançou, ó, o elo 2, elo 3 e agora aqui esse de preto aqui que é a posição inicial, que é o nosso elo 4. Então aí, né, mostrando aí situações de motores que giram ali 360 graus. Então aqui a situação, né, do nosso mecanismo e aqui ele pronto, né, como seria, né, essa situação, né, para o que nos interessa era aqui, ó, o ponto C1D1 para chegar no C2D2. Beleza?